Bom dia a todos! Como estão todos? Pessoal, dá um tchauzinho lá e se apresenta, eu vou começar. Eu sou o professor de vocês, meu nome é Gustavo Takano e estou coordenando disciplinas de estágio 1 e estágio 2 de patologia, onde essa atividade vai aparecer e será a última atividade do semestre. Então se apresenta, gente. Dá um oizinho. Meu nome é Matheus, sou residente do primeiro ano em patologia, aqui da HUB. Eu sou a Débora e sou em patologia aqui também na HUB. Meu nome é Aline e eu sou patologista aqui da HUB. Então vamos lá, para começar. Essa atividade, o nome oficial chama-se Seminário de Lâminas. E a dinâmica é o seguinte: eu trago casos de fora que ninguém viu, só eu que vi esse caso. E aí eu vou fazendo perguntas para a gente adquirir conhecimento e meio que testar aí a equipe. A primeira geração de residentes na qual eu fiz esse modelo apelidou carinhosamente a atividade de sessão de maldades. Mas eu sou bonzinho. Vamos começar? Vamos lá? Preparando o vídeo e vamos lá. Então, este aqui é o primeiro caso. A gente já vai começar quente, que é uma lâmina de uma biópsia de agulha grossa. Estou localizando aqui, pronto, localizei. Bom, este aqui é o controle, que é o mesmo tecido. Vocês saberiam dizer que tipo de tecido que é? Eu vou aproximar. Então nós temos uma amostra de um órgão. Que tipo de órgão que é? Vamos lá, tente responder. Você aí mesmo que está assistindo. Bom, vou dar algumas dicas. A gente tem um órgão sólido, mas que tem essas estruturas tubulares. Essas estruturas tubulares têm duplo revestimento, sendo que uma camada está marcada pelo teste imunistoquímico e a outra não. Então, nós temos um órgão sólido que é glandular. Então, quem quer tentar responder? Matheus, qual é o órgão? Semana próxima. Muito bem, por quê? Nós temos essa estrutura com duplo revestimento. As glândulas temos assim, classificaria devido a essas duplas com duplo revestimento e o estroma. Isso, é isso mesmo. A gente tem um estroma, que o estroma mistura tecido conjuntivo e tecido muscular, né, tipicamente da próstata, e as duplas camadas, uma camada de células basais e a camada de células luminais. Se a bioestratificação estiver preservada, o tecido está normal, ou melhor, não tem câncer. Vamos ver o nosso teste? Então este aqui é o tecido do teste, vamos aproximar? Bom, então nessa parte está tudo ok, né? Não é isso? Sim. Bom. Débora, quais são os marcadores que a gente deve usar aqui? PSA marcaria o lumen. Funciona, ajuda para saber que é de próstata, mas não. Marcador de célula basal. Isso é o CK, mas qual dele? Estou perguntando. O CK7? Não. O CK20. Também não. A gente faria um citoqueratina de alto ou de baixo peso. A gente faria de alto peso. De alto peso. Isso. O alto peso pega a camada basal. E a gente aqui fez uma dupla marcação, é uma espécie de luxo. A gente marcou também os núcleos
com o P63, que é uma proteína nuclear típica de epitélios basais. Então ele vai marcar na pele, na epiderme, no epitélio basal da epiderme, no epitélio basal da próstata, da bexiga, né? E aqui está marcando direitinho. Então a gente teve o núcleo marcado em marrom e o citoplasma marcado em vermelho. Certo? Aqui. Então, não está marcado. E aí, o que você acha dela? É ou não é? O quê? O que é aqui? Eu acho que já começa a ficar maligno, né? Já tem um bicho aumentado. Então o que a gente já tem? Perdeu o duplo revestimento. Isso. Bom, vamos falar do glisto. A gente tem só glândulas, não é isso? Tem cordão? Tem aspecto glomeruloide? Não. Tem célula isolada? Não. Então qual o glisto? Esse é mais difícil, né? Ali me ajuda a gente. 3 mais 3. Ah, bom. Nem precisou. 3 mais 3, né? 3, a gente sempre repete. O glisto é uma classificação esquisita, né? A gente repete se a gente não tem dois tipos diferentes, é duas áreas de diferenciação diversa, né? Então ele está todo bem diferenciado. Então 3, e a gente repete o 3. 3 mais 3 igual a 6. Existe uma classificação nova, agora de 2017, que é a classificação da ISUP, o que chama? ISUP a União Internacional de Uropatologia. ISUP. Sociedade, desculpa, Sociedade, International Society, né? Sociedade Internacional de Uropatologia, que agora está agrupando os glistos de uma maneira diferente. Então, por exemplo, o glisson 7 ele é dividido em duas classes de risco. 3 mais 4 passa a ser diferente de 4 mais 3. Dá uma estudada nisso, gente. Muito bom. Essa é a primeira lâmina, teste, estamos aquecendo os tamborins. Vamos para as próximas? Agora o trem começa a ficar complicado. É porque começa fácil e termina coisa rara. Vamos lá. Não Não, vou deixar essa para o final. aí eu... Bom, primeiro sem história, vamos olhar o órgão. Eu vou descrevendo uma coisinha ou outra aqui para vocês. Então a gente tem uma cápsula, certo? Nós temos aqui um parênquima. Está bem estranho esse parênquima. Está bem doente. Vamos aproximar mais. Então tem estroma, parênquima, de vez em quando a gente tem vasos calibrosos e de vez em quando tem vasos menores. Em torno desses vasos menores, a gente tem um tecido conjuntivo e alguns ductos. Olha, está vendo o revestimento ductal aqui? Esse é um ducto bem bonitinho, certo? E pequenos vasos, arteríolo e vênulo, fazendo um certo espaço, uma interface com o parênquima que está muito, muito doente, está difícil de reconhecer o que é. Mas sendo assim, será que dá para entender? Então eu vou dar um tempo para vocês aí de casa entenderem. Qual é este órgão? Bom, tá difícil pra caramba, né? Débora, e aí? Qual órgão? Fígado? Não. Pode falar mais alto. Fígado? Isso, perfeito. É o fígado. O fígado, só que esse fígado está muito doente. Está muito esquisito. Quem quer a história? Pode falar. Explante hepático, por insuficiência hepática aguda. Então esse paciente foi transplantado, tinha o fígado inteiro, estou trazendo uma amostra, tinha o fígado inteiro lá. Quer mais elemento de história? Covid, evoluindo com insuficiência hepática, uma moça de 26 anos de idade. Esse transplante hepático foi feito e foi salvador da vida dela, uma vez que ela estava em insuficiência hepática total. Não sei, esse detalhe eu não sei. Mas a gente pode pensar, qual o tipo de alteração que a gente tem aqui? Então nós estamos vendo aqui, ó, a cápsula aqui em cima, não é isso? A cápsula aqui em cima. E na sequência o parênquima com os hepatócitos mortos.
Olha só, os hepatócitos, a gente tem o citoplasma totalmente alterado, não é isso? Totalmente detonado, não é? Ele está granular. Os núcleos, alguns ainda são viáveis, como esse aqui da pontinha da seta. Outros não. Não é isso? Veja, né? E aqui a gente tem um pouquinho de colestase, né? Certo? Veja que a necrose é quase total. A única parte mais viável é justamente a parte em torno dos espaços portais. Também estão estranhos. O que a gente tem? Apesar de eu ter dito que era aguda, isso daí foi provavelmente subaguda. Então, os hepatócitos que estão sobrevivendo, ou eles têm essa degeneração gorda terrível que a gente está vendo aqui, com polivesiculação, né? Uma esteatose muito grave, né? Aqui a gente tem esteatose macroreticular, como na ponta da seta, e a microreticular, que na verdade é dita, né, às vezes até mais grave do que a macroreticular, que é mais comum nas outras esteatopatites, como a não alcoólica, a metabólica, né, que é por causa de alimentação ou defeito no metabolismo do colesterol, a alcoólica propriamente dita, então a hepatite C, são todas esteatohepatites. Mas essa aqui está muito mais microreticular do que elas, mostrando o evento mais agudo, né? O acometimento mais intenso, uma vez só. Mas a gente tem também o que a gente chama de transformação acinar de hepatócitos. Os hepatócitos, eles começam a ficar tipo uma metaplasia de ductos, né? Eles tentam fazer a função, né, da portal, né, uma vez que como a arquitetura está toda destruída, às vezes a bile e o sangue eles não têm acesso direito, ou seja a veia centrilobular, seja o espaço portal, começa a ter essa metaplasia ductular. Né? Então, na verdade, isso não está tão agudo não, sobreviveu algumas semanas depois do evento necrótico. Ok? Então tá, esse é um caso gravíssimo, e aí a gente pode elencar as causas que dão esse tipo de necrose. Como a necrose mais intensa é centrilobular, ou seja, zonas 3 e 2 do ácido hepático, a gente fica mais com causa tóxica mesmo, né? A gente fica mais com as causas tóxicas. Vejam aqui no vídeo, deixa eu colocar aqui o automático, para vocês conseguirem enxergar. Aqui no vídeo, na hora que a gente aproxima, a gente vê assim, ó, no espaço portal, próximo do espaço portal. Vou colocar o espaço portal aqui bem no centro. Aqui. Próximo do espaço portal aí que vocês estão vendo. Isso. Aqui, próximo do espaço portal, tem aquela metaplasia e as células com o sofrimento, ou seja, células com a degeneração gorda, degeneração esteatótica. E aqui, nessa parte aqui da seta, não é isso? A gente já vê a total, aqui assim, né? A gente vê a total necrose dos hepatócitos. Ó, vamos lá na parte necrótica. A gente não consegue ver mais a definição do citoplasma e muitos dos núcleos se perdem, né, com esse aspecto granular. Certo? Então, espaço portal, a degeneração gorda e a área necrótica. Muito bem, então isso a gente pode dizer que é uma necrose hepática fulminante, né, grave em doente com Covid.
Não parece ter sido uma ação direta do Covid, eu acredito mais ou uma coisa meio próxima ao infarto, ou seja, uma dificuldade, um hipofluxo continuado, porém, mais provavelmente, ação tóxica e iatrogênica por medicação. Muito O bom. Covid tem alguma alteração específica viral? O Covid tem, mas não é específico. Ele faz uma cardiomegalia, né? E uma inclusão viral que lembra muito outros RNA vírus. Então ele parece um pouquinho poliomavírus que a gente vê no rim, transplante, né? Mas ainda não está bem definida uma ação viral, porque é muito fugaz, né? Ele não faz como outros vírus, como o citomegalovírus, que faz uma inclusão e que a célula fica muito grande para depois romper-se e expulsar os novos capsídeos. É um negócio muito rápido, sabe? Então existe sim um efeito estocástico viral, mas ele não é específico, ele parece com vários outros vírus, seja adenovírus ou RNA vírus, e fazem cardiomegalia de um núcleo meio vítreo e grande, né? Então, agora nós vamos passar para um outro caso bastante interessante. Vamos lá? Pausa. Vou tentar melhorar aqui o ajuste do corpo. Vamos botar o parâmetro do Diego. Vamos ligar o parâmetro. Melhor mesmo do Diego. Vamos lá. Vou botar uma outra exposição aqui do Diego. Ótimo. Vamos lá. Vamos lá então. Vamos começar? Bom, essa é a próxima lâmina. Então a gente está no terceiro caso, certo? Esse terceiro caso, a gente precisa saber o órgão. Eu não vou mexer muito não. Pronto. Quem quer dizer qual que é o órgão? Intestino. Intestino? Qual? Delgado por quê? Isso tem que aprender a falar por quê. É uma coisa interessante. Não é porque é o jeitão do bruto, não. A gente tem que conseguir descrever. Então vamos lá, o que dá especificidade? Primeiro, por que vocês falaram que era víscera, ou seja, órgão oco? Tem a serose externa, tem as camadas musculares, dá para ver a longitudinal mais externa, a circunferencial, após tem esses feixes para ver os núcleos mais alongados, depois o revestimento. Isso. Então, para quem está acompanhando, aqui a superfície luminal, não é isso? Com a mucosa. E aí depois aqui vem a parede muscular e a serose. É isso? Ótimo. E por que é delgado? Fala mais alto, pode falar. O epitélio, o tamanho das criptas. Aí tem as cálices também, as células. Bem bonitinhas aí. Isso, então histologia básica, né? Vilosidade, borda, né? Escova. Isso, epitélio colunar simples e as células caliciformes, muito bonito. Esse é bem o intestino delgado, né? Vamos andar mais pela peça, porque com certeza isso era só para a gente definir o órgão. E aí? Quem quer a clínica? Quem quer a clínica? Fala. Pode falar. Tumor estenosante em jejum. Jejum. E aí? Ajudou? Não. Não, né? Por que é jejum? Por que eu digo que é jejum? Cadê as células de Briner do duodeno? Não tem, né? É jejum. Tumor estenosante em jejum. Tá. E o que é isso? Esse é o tumor, certo? Supostamente. Onde é que é o tumor? Onde está o tumor? Isso. Camada muscular. Vamos caracterizar esse tumor? Olha. E aí? O que nós temos aqui?
nesse tumor. E parece ácido. Não. Tem ácidos duplos. Isso, ácidos e dúctos, olha que interessante. E digo mais, se a gente procurar com mais calma, ó, tem ácidos, né? Dúctos, e se procurar com mais calma, opa, o que é isso? Ó, vou achar de novo, mas aqui outra, ilhotas, justamente. Metade de pâncreas normal? Não, aí vamos ver. Tem atipia? Não tem atipia. Pâncreas ectópicos, né? É isso mesmo, muito bem, parabéns. Isso é um pâncreas heterotópico. O pâncreas heterotópico ele é mais comum. A gente tem duas situações. A gente tem o pâncreas mal formado, que ele pode ser em ferradura, ele pode ser anular, né? Ele pode ser até duplo, mas normalmente é doença do duodenal. Esse é ectópico mesmo, com força, porque ele está lá embaixo no jejum. Ele estava nem tão longe assim do duodeno, sabe? Mas ele já era bem longe da segunda porção duodenal, onde a gente poderia afirmar com certeza, né, que era tópico, né? Mas aqui não, aqui ele está no jejum, né? É um jejum de criança, por isso que é pequenininho, tá? Assim, não é de muito grande volume, tá? E ele está dissecando a camada muscular. Que é bastante interessante, né? Ele disseca a camada muscular, ou seja, ele realmente está bem fora do lugar, porque mesmo no duodeno a gente tem a interface com a papila duodenal e não o pâncreas permeando a camada muscular do intestino. Então esse é um famoso pâncreas heterotópico. A gente vê mais o pâncreas ectópico, mais no estômago, por incrível que pareça. Ele é bastante comum. No jejum, biópsia pequena, e inclusive às vezes ele é um diagnóstico diferencial com tumor gástrico, ele faz uma lesão meio polipoide na mucosa do estômago. Agora, neste caso, ele fez uma lesão grande, senosante, no jejum no proximal de uma criança, levando a uma síndrome de semioclusão. E essa criança foi operada, o pulmão foi tirado, não se tinha a menor ideia do que era. Na macroscopia, né? Não veio informação nenhuma, só dessa de semioclusão intestinal e tumor em jejum no proximal. E foi realmente uma bela surpresa essa malformação aí. Então, tumores ectópicos, eles caem numa malformação, né, em geral. E aí a gente tem duas, vamos dizer assim, duas classificações para tecidos ectópicos, que é o amartoma e o coristoma. Bom, quem quer revisar isso, hein? Quem vai revisar? Você aí de casa. Então, revise e põe lá no relatóriozinho o que é coristoma e o que é amartoma. E aí você vai dizer qual desses que é esse caso. Muito bem, vamos passar para outra? Tá divertido. Bom, pegar leve agora. Pegar leve. Sei. Então vai, começa você, órgão. Calma. Deixa eu ver, nem cheguei ali. Pele, isso, pele. Não, pele. Então a característica da pele, vamos lá, por que é pele? Epiderme. E o que caracteriza a epiderme? Por que não é, por exemplo, boca? Não é... Essa camada córnea. Isso, a camada córnea. E que mais? O extrato granuloso, a camada granulosa é a camada basal. Basal. Exatamente. Então a gente consegue, nesta camada, uma epiderme. Às vezes, doenças, por exemplo, da boca ou da vagina, fazem também camada granulosa e camada córnea. E a gente acaba chamando de uma metaplasia epidermoide. Né? Bastante comum em prolapso uterino, não é isso? Vamos lá. Só que tem algo errado aqui, né? Bem na epiderme. Então a gente tem uma doença de epiderme. Vamos ver isso aqui? De pé? Espongiose. Espongiose. Bom, vamos lá. Vamos começar de cima para baixo. Eu vou até virar a câmera. Vou virar a câmera para ficar em pezinho para você aí de casa entender mais facilmente. Então, Mas está certo dos diferenciais. Tá no... Vai pensando.
Vai pensando. Vamos lá. Primeiro, a epiderme. Vamos caracterizar morfologicamente. O que temos na epiderme? Aqui é a epiderme normal, na célula, que é a cesta de basquete habitual de uma epiderme sem alterações significativas. E aqui, o que é isso? Como é que a gente chama de espessamento da camada córnea? Qual o nome? Hiperceratose. Tem dois tipos de hiperceratose. Pode? Quando não tem retenção de núcleo, paraceratose com retenção nuclear. Então vamos dar uma olhada? Tem ou não tem núcleo? Tem. Então aí. Então uma paraceratose. Ainda te digo mais, é uma paraceratose em coluna. Quando a gente tem a paraceratose em coluna, em vez de ser em montículo, que é comum toda vez que você coça, e tem uma coceira, muitos eczemas, psoríase, várias outras doenças que coçam, a gente tem paraceratose. Ou ela é bem difusa, né, que a gente chama de confluente, ou ela é focal fazendo montículo. Essa não é nenhuma nem outra. Ela faz uma coluna ladeada por ortoceratose, dos dois lados. Não é isso? Daqui e aqui e aqui. Isso a gente chama de lamela cornoide. Cornoide porque parece um chifre. E lamela porque é um nome mais latinizado disso, né? De uma janela, né? De um bloco de qualquer material. Bom, mas não é só isso. Embaixo a gente tem uma coisa muito interessante. Pode falar. Pode, é uma bolha assim. Melhor dizendo, uma vesícula, né? Uma fenda, uma vesícula. Qual a localização dessa fenda? Está na camada granulosa. Espinhosa. Espinhosa, justamente. Ela é pouca coisa suprabasal. Então a gente tem as células basais e a fenda. Qual o conteúdo da fenda? Isso, as células acantolíticas. Bom, tem dois achados aqui interessantes. Um é este aqui, ó. Como é ali? Pode falar. Não, eu não lembro. Os corpos rounds, né, os corpúsculos redondos. E esses pequenininhos aqui, ó, que são os paraceratóides, deixa eu apontar bem direitinho. Esse aqui é um corpúsculo redondo, lá na camada córnea, né? Lá na lamela, na base da lamela cornoide. E esse aqui, ó, esses pequenininhos, deixa eu apontar um direitinho, aqui assim. Esses pequenos são os ditos grãos, grains. Então, corpos redondos e grãos, grains e corpos rounds. São achados desse tipo de doença. Vamos à clínica. A clínica é importante. É que tem uma diferencial dessa doença. Então, o que a gente tem até agora? Quais são os achados? A gente tem lamela cornoide, não é isso? Tem até mais de uma aqui, ó. Né? Lamela cornoide. 2, fenda, né? Fenda ou vesícula. Bolha talvez não, porque bolha tem que ser grande, centimétrica, né? Então, fenda ou vesícula suprabasal com acantólise. O que é acantólise? Desprendimento das células. Isso. Por quê? Provavelmente por causa do conteúdo, né? Que vai na região. Não, o conteúdo ela ia só amassar, por exemplo. Na espongiose, a bolha ia ser esponjosa, ia amassar a célula. Ela perde o formato dela, com uma retração. Isso, exatamente. Quando Então, ela está em coisividade, ela tem esse formato tipo de epitélio. Quando perde coisividade, ela fica circunferencial. Exatamente. Então, vamos pegar uma parte menos doente para mostrar essa característica. Olha só. Essa aqui está menos doente. Eu vou aproximar aqui, tirar um pouquinho da luz. Tirar um pouquinho da exposição. Quando a gente tira um pouquinho da luz, abaixa aqui um pouquinho o condensador, dá um contraste, a gente vê entre as células aqui, ó, tá vendo? Aqui assim. Veja, neste contraste entre uma célula e outra, a gente vê as espículas.
Bom, na projeção vai ser difícil de ver, mas essas são as espículas que dão o nome à camada, né? A camada espinhosa. Então, são os espinhos, as espículas intracelulares. Agora está dando para ver bem direitinho, não vou nem mexer muito, não. Aqui assim, né? É isso? Aí. Né? São as espículas célula a célula, são várias. Vou micrometrar para vocês verem ela melhor, né? Então, o que a gente tem? Essas espículas, no centro delas tem uma estrutura que chama desmossomo, que prende as células umas às outras. Epitélio e ela é desmossomo, né? Então, os epitélios normalmente têm essas junções célula a célula, né? Nos mucosos, epitélios colunares têm junções apertadas. Nos epitélios malpighianos, ou seja, epitélio estratificado, pavimentoso, são desmossomos. Essa doença é uma doença que afeta os desmossomos de alguma forma, ou porque são mal formados, ou porque tem uma reação inflamatória autoimune a eles, e aí ela perde essa conectividade. Por isso que a célula fica descoesa, forma as fendas, e no interior das fendas tem essas células arredondadas. Uma vez que ela não tem mais coesividade, ela não está mais ancorada, né? Âncora mesmo, ancorada, igual uma âncora de navio, as células vizinhas, não tem por que ela ser quadrada, poligonal. Ela fica arredondada, certo? Por isso que fica assim desse jeito. Bom, então nós temos, recapitulando, nós temos hiperceratose, né, com lamela cornoide. A gente tem os corpos redondos e os grãos. Tem a fenda cantolítica suprabasal. Quais são as duas doenças possíveis, duas doenças mais prováveis? Não, o pênfigo a gente tem a fenda, mas a gente não tem lamela carnoide. Vamos pensar no padrão. A gente está falando de um padrão acantolítico. Então, vamos lá. Quando a gente tem padrão acantolítico, mas a fenda é pequena e a gente faz a lamela cornoide, este é um padrão típico da doença de Darier. Né? A doença de Darier é uma genodermatose. Né? A pessoa nasce com isso. Esse caso era de um doente de 20 anos que relatava a doença 12. Então, provavelmente a mãe não notou, porque a criança mesmo, abaixo de 8, não sabe nada. Né? E isso não faz bolha, ela faz espículas, né, e descamações focais sobre base eritematosa. A base eritematosa é essa aqui, está dando para ver aqui embaixo, né? Os vasos, um pouquinho de inflamação perivascular. A gente vê um pouquinho desses pontinhos pretos em volta dos vasos superficiais. Né? Então, isso aí está na base eritematosa. Então, o nome não eponímico da doença de Darier é a ceratose pilar, né? Ceratose pilar, desse jeito. De ceratose pilar, foi que não pegou, até porque existem outras ceratoses pilares que não tem nada a ver com dermatose de Darier. Agora, existe uma doença muito importante que é a doença de Grover. A doença de Grover é o que eles chamam de pênfigo. Como é que é? Esqueci, olha, pênfigo. Nossa, viajei. Mas é uma doença que é surto-remissão. E é uma doença adquirida. Então a história é bastante diferente. É um indivíduo já após a puberdade, né, adulto, que aparece com quadros parecidos, mas pode ter bolha e é surto-remissão. Né? Então é doença cantolítica transitória, lembrei. Doença cantolítica transitória, doença cantolítica transiente. Lembrei. E é o nome não eponímico da doença de Grover. Então os dermatologistas não querem nem saber, eles chamam de doença de Grover e doença de Darier. Que é muito mais fácil de decorar esses nomes que são conceitos complicados. Né? Então a doença de Darier é uma genodermatose, normalmente ela se expressa antes da puberdade. Né? Dificilmente ao nascimento a criança já tem as lesões, né? Parece que precisa de um pouco de exposição, gatilho, a gente não sabe direito. Mas antes da puberdade ela vai se expressar de alguma forma, e após a puberdade ela vem com muita força, fazendo essas espículas e
inflamação sobre base eritematória. Já a doença de Grover, além disso, pode fazer bolha também, pode fazer úlcera, e em doentes mais velhos. Mas a doença de Grover é uma grande mimetizadora. Ela pode ter padrões iguais a esse, que são igual à doença de Darier, como pode ter padrões muito similares a pênfico comum, a pênfico foliáceo, a pênfico vegetante, fazendo forma pseudotumoral, né? Então a doença de Grover dá mais trabalho. E ela, a única vantagem é que ela é mais prevalente, e você pede uma nova biópsia, vem outro padrão. Ou uma biópsia grande, vem 2 ou 3 padrões similares. Tá? Então, gente, é isso. Sejam bem-vindos ao mundo maluco da dermatopatologia. Mas esse caso está lindo, né? Tá lindo, não tá bonito? Muito bonito, muito fácil. Impressionado. Muito fácil, igualzinho do livro. Certo? Ó, suca basal, cantomítico, com a paraqueratória, formando os ombros, está perfeito. Muito bom. Tem muito mais na dermatologia do que eczema, né? Muito mais do que pereba. É um mundo que ninguém gosta. Mas eu Estou estudando. Tem uns bons anos, né? Bom, eu acho que é o penúltimo. psicologia não, né? É. Ah, não? Citologia. Citologia eu tenho que dizer de onde que é, né? Então, região cervical sob o ângulo mandibular. Bom, vou aprofundar mais. Citologia a gente tem que ver mais pertinho mesmo, né? Bom, vou aumentar um pouquinho aqui a luz. Vamos lá, cervical. Bom, quando a gente vê citologia, a primeira coisa que a gente tem que ver é se a nossa celularidade está boa. Foi bem funcionado? Celularidade está boa? Está boa, né? Muito boa. Depois, na citologia, a gente tem que ver os tipos celulares. Quais são os tipos celulares que nós estamos vendo? Pode falar mais alto, tá certo? Tem linfócitos. Isso. E que mais? Tem alguns grupos de células coesas, parece epitelial. Isso, perfeito. E ele, Bom, então nós temos muitos linfócitos e muitos agrupamentos. Olha só, citologia às vezes é 3D, né? Tá vendo? O fragmento veio tão grande que ele não conseguiu ser esmagado, né, entre a lâmina e a lamina e ficou aqui em 3D. Olha que legal. e do lado tem pensado nos peixes. Aqui? Não é tão nos peixes, umas linhas. As linhas. Essas linhas é importante explicar. O que é essa linha? Linfócito, ele é frágil. O linfócito não tem citoplasma, sabe? Então é um núcleo, é a parede celular, pouca maquinaria celular e um núcleo muito grande. Né? E o linfócito, ele é uma célula meio que de reserva. Então, quando ele matura e vira um plasmócito, ou uma célula NK, aumenta um pouquinho o citoplasma, o núcleo abre, e aí começa a fabricação ou de anticorpos ou de enzima direta, como o natural killer, não é isso? Enzimas e antígenos de ação paráquina, ação local. Bom, de qualquer maneira, ele é frágil, então na hora que a gente faz a lâmina, a pressão da nossa mão arrebenta muito linfócitos. Aí fica essa pressão assim, né, um negócio esmagado, às vezes fica parecendo até espermatozoide assim, ó, com a cabeça mais ou menos preservada, mas uma cauda toda esmagada assim, né? Ah, nossa, essa célula. Ah, essa linha solta aqui, essa aqui é uma célula epitelial. Essas células epiteliais já estão com a característica interessante que dá para mostrar nessa célula solta, que é o seguinte: o citoplasma é amplo, o núcleo é hipercromático, ou seja, bem corado, bem pretinho, né, com bastante ácido, né? Ele não está aberto, ele não deve estar produzindo muita coisa, né? Ele não deve estar produzindo muitas proteínas, então o núcleo está fechado, meio que em repouso, não é isso? Muito regular, e o citoplasma bem amplo e vermelhinho, né? Eosinofílico. Apesar de ser uma citologia, a coloração aqui é HE, tá, gente? Normalmente a gente faz Papa Nicolau, mas como isso foi uma congelação, né?
é um exame que saiu no intraoperatório. A gente não tem isso. Bom, e aí? Hipóteses. Eu tenho um nódulo no ângulo mandibular, eu tenho epitélio e eu tenho linfócito. Quais são suas hipóteses? Pode ser funcional do linfonodo. Pode falar. Pode ser funcional do linfonodo? Pode ser, é uma boa hipótese. O linfonodo, ele tem linfócitos, mas aí o que teria nesse linfonodo? Uma metástase? Não. Sim, é uma metástase de um tumor epitelial. Perfeito. Mas tem uma outra hipótese. Existe algum tumor que seja bifásico e que tenha muito linfócito nessa região? O tumor misto de parótide é diferente. O tumor misto de parótide eu tenho até um aqui, peraí. Tumor misto de parótide eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Pode ir. Bagunça? Nesse caso, não abre não. Nesse caso, não. Não é. Mas é um bom belo diagnóstico diferencial. O adenopleomórfico, ele é bifásico. Ele tem epitelial e tem as células fusiformes que são estromais. Existe um outro tumor bifásico da região, mais precisamente glândula salivar, que ele é também bifásico, mas o componente estromal são de linfócitos. Fugiu. Isso, ele não é um tumor muito comum e o nome dele é dado a um famoso patologista. A coloração é Isso, exatamente, que ele desenvolveu algumas colorações. Pode falar. Isso. Tumor de Worf, né, bastante, coitado, ele é inglês, remexeu na cova, coitadinho. Mas qual que é o certo? Vartan? É o Worf, ele é inglês. Só que os brasileiros normalmente falam Vartan por quê? Porque os brasileiros aprenderam patologia, principalmente os mais antigos, que são nossos professores, eles aprenderam patologia com os franceses, né? Depois a gente foi para os Estados Unidos, depois que era legal ser americano, depois que os Estados Unidos estreitaram as relações com o Brasil, né? Mas antes, né, então o pessoal formado aí, a década de 60 para trás, estudava tipicamente na Europa e tipicamente na França. Então a patologia brasileira tem muita influência francesa, muita influência italiana também, pelos italianos que vieram para cá, né, o Carini, Boiolo e vários outros. Então era uma influência europeia, e aí acabou que o tumor ficou de Vartan, mas na verdade o sujeito é inglês. Então é o Wolf. Em inglês fala Wolf. Então o tumor de Wolf é um tumor bifásico de glândula salivar. Está aqui o corte histológico com a glândula salivar, olha que bonitinho. Ela lembra um pâncreas, só que ela tem mais ductos, né, que são os ditos ductos intercalares, né? Então o pâncreas, ele tem alguns ductos a menos aqui, né? Então aqui é a parte normal da parótide, onde a gente tem os ductos interglobulares, né, os ductos acinares, se preferir, e o ducto intercalar, que é esse pequenininho aqui, ó. Certo? Aqui tem dois, um do lado do outro. E no caso da parótida, ela tem esse citoplasma mais anfofílico, né, que cora azul e cora também um pouquinho vermelho, por isso que a gente chama de anfofílico, que é típico da região, né? Se você pega a submandibular, ela tem mais muco, né? Então tem mais células assim, mais parecidas com células caliciformes, com citoplasma mais clarinho. Bom, aí aqui já é o tumor. A gente vê aqui, ó, aqui já é o tumor. O tumor está muito necrótico, né, em várias áreas. Vamos andar um pouquinho mais. Isso. A gente vê uma parte linfóide que parece, né, um linfonodo. Ele tem centros germinativos e uma carga linfóide muito grande. Agora, tem um pedacinho aqui, acho que nesse outro corte, está bem bonito aqui. A glândula normal e aqui já o tumor, né? Então a gente vê o tumor com formações linfóides. Vejam que a parte estromal dele é linfóide, mas é policlonal. Eu tenho linfócito B, linfócito T, tem até alguns histiócitos aqui no meio. São essas células claras aqui, ó. Opa, perdi.
Desculpa. Aqui, pronto. São essas células mais claras aqui, olha, no centro, que tem o centro com corpos tingidos, não é isso? Né? E aí, o epitélio do tumor, ele é um epitélio que lembra bastante o epitélio dos adenomas, ou seja, é proliferado, mas não tem atipia nuclear, né? Ele tem esse citoplasma mais vermelho, né? A gente patologista chama de oncocítico, certo? Ele tem um parentesco com outros tumores de células epiteliais e células vermelhas, ou seja, com oncocitoma. Então ele é dito como um subtipo de oncocitoma, muitas vezes, mas esse conceito é errado, porque ele é um tumor misto, tá? Então é melhor a gente chamá-lo de tumor misto. O nome não eponímico, o melhor nome não eponímico para o tumor de Wolff, ou Vartan, se preferir, é cistoadenoma papilífero linfomatoso. Mas veja, o nome linfomatoso pode dar uma conotação de malignidade. Ele é um tumor de baixíssima recidiva, se tirado com margens livres, e mínima transformação maligna. Quando tem a transformação maligna, não é o componente linfóide, é o componente epitelial, que vira carcinoma. Aí vira um adenocarcinoma. Então, mas é muito raro, assim, abaixo de 0,5%. Então, ele tem um comportamento mais parabenigno. Então, sendo assim, o nome fica não eponímico, não agrada ninguém. E aí a gente acaba que fica, né, com o nome eponímico mesmo, que é o mais consagrado, tumor de Wolff. E ele é isso mesmo. Agora, a descrição não eponímica está interessante, porque ele é um tumor com componente adenomatoso e cístico, né? A gente tem um lumen muito grande aqui, repleto de... como é que chama isso aqui? É muco, né? Repleto de muco, né? Ó, e as papilas, que tem o revestimento adenomatoso, mais o eixo linfóide. Por isso, cistoadenoma, ele parece o cistoadenoma de vários órgãos. Linfomatoso, porque tem o centro linfóide. Bom, tá aí, tumor de Wolff. Para ser tumor de Wolff, nenhum dos dois componentes pode ser maligno. Certo? E quando há malignidade, é mais o componente epitelial, por isso que a gente tem que mostrar bem, ver várias lâminas, para ter certeza do diagnóstico. Essa era para ser a última, mas eu trouxe uma bônus. Vamos ver? Ei, Essas bolas é. bônus. Ó, não é assim. Não é Não, cito. não é assim, então. É a biópsia. Então, tá. Órgão. Complicou, né? Bom, a gente tem uma cápsula bem grande aqui, espessa, né? E aí a gente tem estruturas tubulares. Testículo. É um testículo. É um testículo. O que mais que tem esse testículo interessante? A atrofia. E o que é isso aqui? No intestino? Células de leite, né? Células de leite. Cadê a maturação? Ele é de um rapaz de 19 anos. Não. Como é que chama isso? Na verdade, para a gente chamar de aspermia, a gente não pode ver células germinativas, mas elas estão aqui. Se a gente prestar atenção, ó, olhar bem. Então, aqui o túbulo seminífero, as células de Leydig, que são as células estromais, né? Elas estão hiperplásicas, tem demais. E a gente vê essa célula basal aqui, ó, pretinha, isso aí é espermatócito, né? Ou melhor, espermatogônio. É espermatogônio. Ela tinha que maturar para espermatócito, parece ter um pouquinho de maturação aqui, ó, espermatócito primário. Mas a gente não vê espermatozoide. Então a gente chama isso de parada da maturação. Então a gente tem uma parada da maturação com hiperplasia de célula de Leydig. Com 19 anos ele tinha um testículo inguinal, ou seja, era uma criptorquia. Então isso é alteração criptorquia. Mas não é só isso.
Ah, vamos ver o que é isso. Mas ninguém é bom. Parece que eu tinha visto isso. Querem mais história? Tá, vamos andar mais, que aí vocês vão ver, ó, que aqui é só um pedacinho do ponto testículo que está normal. Aí aqui na beirada eu marquei um outro pedacinho que estava normal, mas aí você já vê que não está tão normal assim não. Olha o que aconteceu com esse duplo. Ele está preenchido por aquela célula que eu chamei de espermatogônia, são várias, está preenchido. Então a gente tem uma proliferação. Quando não há ruptura da membrana e da túnica basal dos túbulos seminíferos, a gente chama isso de neoplasia in situ. Então isso é uma neoplasia de células germinativas in situ, né? Que é a lesão precursora do tumorzão que a gente ainda está por ver, que eu estou fazendo suspense. Então, testículo pictorquídeo, com hiperplasia de células de Leydig, atrofia dos túbulos seminíferos e parada de maturação, onde era para estar com a maturação, e com uma proliferação in situ de células germinativas. Se fosse só isso, o indivíduo estava curado, né? Aqui, ó, no intestino, a gente já vê que essa proliferação já ganhou o intestino, ou seja, já há invasão. Então esse pedacinho aí é a invasão do que a gente chama de carcinoma embrionário, que é quando essas células germinativas elas invadem sem formação nenhuma e sem estar com a característica arquitetural típica do seminoma. Então isso aí é um carcinoma de células germinativas. Mas se parasse por aqui estava bom. Olha só o que aconteceu depois. Essas células desdiferenciaram e fizeram esses crescimentos loucaços, assim, papilas, embaixo, vazios, não é isso? E aí tem uma estrutura aqui, deixa eu ver se eu achar aqui, olha só isso. Não, tem outro nome aqui, ó. Roseta é quando é neural. Aquele nome daquele cara lá. Isso aí, quem estudou embriologia lá atrás, lá no primeiro ano da faculdade, vai lembrar que existe o saco vitelino, que ele faz exatamente isso. O vitelo fica aí dentro e depois ele faz um saco para crescimento da mola, a mola se divide, faz um saco, uma parte do saco vitelino vai fazer a placenta e outra parte vai criar o embrião propriamente dito. Então você tem uma divisão aí. Essa estrutura lembra muito essa parte inicial da embriologia, quando você começa a dividir, a mola começa a se dividir para fazer a placenta e fazer o embrião, que é o saco vitelínico. Então esse é dito tumor do saco vitelínico. E essa estrutura é chamada de corpúsculo de Schiller-Duval. Schiller-Duval. Que ainda na literatura é o Yolk-Salk. Yolk-Salk é saco vitelínico. Aqui no Brasil, a gente chama também muito do seio endodérmico, que é basicamente a mesma coisa. É quando faz aquele seio endodérmico para separar o saco vitelino do embrião, né? É a mesma estrutura. Então, este tumor aqui, ele é um tumor misto de células germinativas, com um pequeno componente de carcinoma embrionário, mas a maior parte dele é o tumor do saco vitelino. Né? Esse aqui é por isso que eu falei que era bônus, porque isso aqui não é questão de se acertar fácil, não. Isso aqui, todo mundo precisa que um colega veja para concordar, para classificar melhor a neoplasia, né? Então a patologia às vezes tem os diagnósticos difíceis, este é um desses diagnósticos difíceis, né? Você vê que o tipo celular é horroroso, tudo aquilo que a gente aprende em patologias, a gente tem anisocariose, cariomegalia, atividade mitótica, não é isso? Aqui, mitose, né? Cariomegalia, nucleus evidentes, né? Bem grandões, né? Então, tudo que é de ruim a gente vê nesse caso. E são tumores muito agressivos. Tumores de células germinativas existem basicamente dois tipos, né? Os seminomatosos e os não seminomatosos. Os seminomatosos sobem a beta-HCG e os não semitomatosos, eles sobem também a alfa-fetoproteína. E isso você pode dosar, né, pelo soro. Então, indivíduo com tumor testicular e elevação dessas enzimas, né, dessas proteínas séricas,
que são ditos os marcadores tumorais sérios, podem ser operados com grande mais segurança que ele tem uma doença maligna, assim, né? Daqueles que, como eles lá não tiraram o testículo que estava com virou tumor, né? É bastante comum isso, né? Esse doente, como ele tinha aquele testículo que entrava e saía da cavidade, né? Da túnica vaginal, então assim ele ficou maltratado, né? Que ele tinha aquele torquidia assim, parcial, né? Tinha um pontinho que saía para fora, se fizesse manobra ele não conseguia trazer, ele ficava só esse tempo lá dentro. Então, talvez por isso ele não foi operado. E é uma coisa muito triste, né? Porque é um tumor muito grave, o estadiamento dele, o diagnóstico era muito alto, né? A margem estava comprometida, eu não trouxe aqui a lâmina para vocês, mas a margem estava comprometida. Então é um prognóstico bastante ruim. A gente tem que ensinar nossos meninos também a fazerem o autoexame, né? A gente ensina muito, ver aí na TV o autoexame de mama, mas tem que ensinar os meninos também a fazer o autoexame. Ok? Esse caso foi errado mesmo. Difícil. Muito bom, gente. Eu acho que é isso. Muito obrigado a todos. Todo mundo dá um tchauzinho. Aparece lá. Obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. O laboratório está aberto para vocês, né? A gente não como componente curricular por causa da pandemia, mas o laboratório está aberto à visita de vocês. Dá uma agendada comigo. Eu estou aqui todas as manhãs para recebê-los, para vocês conhecerem melhor o serviço. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. A gente vai gravar tudo de novo. Professor? Meu Deus, tá.